Olá, eu sou a Débora do Mentoria de Moda e hoje eu vou contar um pouco da minha história como estilista. Quando era criança, depois da aula, eu costumava ir à loja de tecidos que o meu avô trabalhava, ele era contador lá, e isso lá em Florianópolis. E eu passava um tempo lá, esperando o meu avô terminar o trabalho ou a minha mãe passar lá pra me buscar pra gente ir pra casa. E eu ficava bastante na área de estoque de tecidos, eu gostava de mexer naquilo, de ficar lá olhando tecidos, admirando, imaginando para onde iam aqueles tecidos, enfim. Depois veio a calhar que eu acabei fazendo aula de inglês com uma pessoa mais velha do que eu, isso já na pré-adolescência, e ela falou: eu vou fazer faculdade de moda. Eu fiquei super encantada, pensando: nossa, que interessante isso. E toda a aula de inglês ela vinha compartilhando um pouco dessa experiência de moda e aquilo me remetia muito à minha história lá no estoque de tecidos, olhando para tudo aquilo. Mudei de cidade em função da faculdade, me formei na área de estilismo industrial. É... No início, a gente tem mais a realidade da universidade, da faculdade, que é muito bacana, a gente aprende muita coisa, principalmente com os professores mais difíceis, principalmente com os trabalhos que exigem mais da gente, as matérias que são mais empenhadas, que a gente mais precisa se doar para fazer um trabalho, para fazer uma apresentação. Até as vivências de desfile acabam ensinando muito pra gente sobre isso, né? Então a faculdade, ela nos permite criar, recriar, se doar para as matérias, porque é um momento que a gente tem mais tempo, ainda não está trabalhando. E aí é onde eu quero chegar. Durante alguns semestres eu somente estudava e tive o meu primeiro emprego como assistente de produto. E eu pensei, gente, e agora, né? Porque a realidade da faculdade é uma, a prática é outra, por isso que eu acho que é muito importante o profissional, o estilista, que põe a mão na massa, aquele que está disposto a fazer de tudo. E quando a gente entra numa empresa, numa indústria, como assistente de estilo, como assistente de desenvolvimento de produto, o maior entendimento que a gente tem que ter é que nós somos os facilitadores do estilista, que nós temos que facilitar o trabalho dele ao máximo. E eu demorei um pouco para entender tudo isso, que eu dizia assim, tá, mas afinal de contas, quando eu vou começar a criar? Porque eu queria criar, eu tava cheia de vontade, cheia de inspiração, vontade de realmente botar a mão naquilo que era mais ligado ao que eu queria fazer, que era me tornar uma estilista. Mas a gente tem que entender, e eu entendi isso com o tempo também, que enquanto assistente de produto, as oportunidades de você experimentar e errar nesse cargo, elas são mais aceitáveis, porque estamos cobertos por um estilista que está ao nosso lado, que vai estar o tempo inteiro conferindo o nosso trabalho, corrigindo, nos dando a oportunidade de experimentar pequenas doses. E eu digo isso porque os estilistas que eu tive a oportunidade de auxiliar sempre me deram a oportunidade: Débora, hoje você vai para a estamparia fazer combinação de cores. E eu ia lá, passava tardes fazendo combinações, olhando como aquelas chapas funcionavam, como os quadros funcionavam, porque antes na universidade eu não tinha a menor ideia de como era essa história de processos, né? Aqueles que a gente aprende de fato na indústria, vivendo a dificuldade. Eu fazia muito a parte de ficha de projeto, ficha técnica, preenchendo detalhes de acabamento, coisas que eu não tinha ideia de como funcionavam. Tive que visitar muito a sala de amostra, sentar do lado da costureira, entender de todos aqueles detalhes que... Imagina se eu pulasse essa fase e fosse direto para a criação. E eu penso que o profissional que é o estilista, que passou por todas essas etapas, que ele experimentou de tudo, desde preencher uma ficha, fazer uma combinação, preparar uma apresentação para o estilista, separar algumas imagens, e até mesmo quando era oportunizado entregar um desenvolvimento de produto, uma ideia, por que não? Porque o assistente ele mostra o trabalho dessa maneira: olha, tô te surpreendendo aqui, eu pesquisei uma coisa interessante, o que você acha, estilista? E é a oportunidade de receber o feedback, de escutar dele o que ele acha sobre a sua ideia. E aí vem aquele momento mágico que a gente tem que aceitar, ouvir o que a voz da experiência de alguém que está há mais tempo sentado lá na cadeira de estilista tem para dizer. Por que eu digo isso? Porque esse profissional ele já viveu o mercado, ele já escutou
a loja, já escutou o lojista, já escutou o representante comercial, escutou a área comercial da empresa, já teve a oportunidade de viver outras coisas que o assistente de produto ainda não viveu. Então, o que eu gosto de contar e de falar é que a gente não pode pular etapas. E claro que, jovem como eu era, quando comecei, muito ansiosa, eu queria que logo as coisas acontecessem pra mim, que logo eu me tornasse uma estilista, que logo eu pudesse sentar naquela cadeira, fazer as minhas criações. E é indispensável viver a etapa. O assistente de produto que consegue entender isso e que amadurece rápido, que entende que as coisas têm o seu tempo e principalmente observa o seu espaço, é uma pessoa que está atenta a tudo que está acontecendo ao redor, uma pessoa ligada. Não pode ter preguiça, porque faz parte da função. Muitas vezes eu carreguei rolo de malha, rolo de tecido, caixas, material para convenções. Ninguém pula essa etapa. E quem pula sofre mais pra frente, porque a indústria, principalmente a indústria têxtil, em algumas regiões especificamente do Brasil, tem essa realidade que foge um pouco ao que a gente vê em filmes e vê de algumas marcas mais glamourosas, porque nem sempre a gente está ao lado de marcas glamourosas. Tem marcas que são muito pé no chão e industriais, e que a gente precisa entender de que o profissional mão na massa, o assistente mão na massa, é o estilista do futuro. É o cara que não vai achar ruim experimentar qualquer coisa. Ele vai estar disposto a fazer de tudo. Depois de um certo tempo de amadurecimento como assistente de produto, foi assim pra mim e pra algumas pessoas que eu conheço também, conquistaram o cargo tão esperado e tão desejado de estilista. E nesse momento, eu acho que o amadurecimento ele tem que ser muito rápido, o entendimento tem que ser muito rápido para aceitar de que nesse momento você está desprotegido de quando você era lá assistente, que alguém revisava tudo que você fazia. Então, o estilista, sem tentar tirar a poesia da coisa, mas já tirando um pouco, o estilista é um cargo de muita responsabilidade, de muita atenção, muito foco, de entendimento do recebimento de todas as informações, do amadurecimento de tudo que está ao redor e de tudo que você está ouvindo e, enfim, você acaba fazendo um filtro para ver o que serve e o que não serve, o que faz sentido, o que não faz sentido, para começar as suas criações. A primeira percepção que você tem que ter é olhar para o mercado que você está atuando, entender quem é a persona para quem você está desenvolvendo, como é essa marca, onde ela atua, quem são os clientes, como é a forma de vender, que perfil tem essas pessoas que se identificam, que compram, o que elas esperam. Então, entender todo o entorno é muitíssimo importante. Então, é um momento, e nós falamos isso em vídeos anteriores, sobre o desprendimento, o desapego, de entender de que o produto ele é muito mais do que a realização do estilista. Ele tem a função de venda. Ele precisa chegar no mercado, bater no ponto de venda, sucesso, venda. Que bom, maravilhoso. Esse é o desejo de toda pessoa que tem a ambição, né? Que é o estilista ambicioso, que deseja o sucesso da empresa e não só um catálogo bonito para folhear e se orgulhar daquilo. Então, eu vejo muito que o estilista ele precisa viver todas as etapas enquanto assistente para quando chegar nesse momento de estilista, conseguir digerir e desenvolver de uma forma mais fácil. E falando dos processos, de tudo que envolve o papel do estilista, a parte mais gostosa, pelo menos pra mim, era o que eu mais gostava de fazer, continuo adorando fazer, porque eu continuo trabalhando na área de moda, é a parte de pesquisa. E isso pode ser um assunto que está super bem resolvido para alguns e para outros nem tanto. Por quê? Pesquisar é muito gostoso, mas a gente tem que saber pesquisar no lugar certo, ter as referências certas e principalmente saber ser criativo nesse momento, porque nem toda empresa tem as melhores e as mais desejadas ferramentas de pesquisa. Existem sites pagos, existe outra maneira de pesquisar viajando, tendo acesso a amostras para ver acabamentos, e a criatividade, e pensando no século que a gente vive,
Hoje a coisa está muito facilitada, porque na frente do computador você resolve muita coisa. E por que eu tô falando isso? Porque não é a realidade de toda empresa conseguir com que o estilista tenha a oportunidade de viajar, de aguçar todos os sentidos na hora da pesquisa, voltar inspirado. Então a gente tem que entender que nem toda empresa tem acesso e verba para conseguir oferecer todas essas ofertas de pesquisa que são as mais desejadas. E aí, se você, estilista, está escutando tudo isso, lembre-se de fazer um treinamento adequado para o seu assistente, porque ele é o cara que vai ocupar a sua cadeira quando você olhar para a cadeira de gerente, ou de coordenador, ou de supervisor, se esse for o seu desejo. É a pessoa que vai estar preparada, é a pessoa que vai te cobrir enquanto está de férias, é a pessoa que vai saber responder tudo quando você estiver viajando, fazendo um evento, em convenção. Um bom assistente, ele está preparado para passar uma semana sem estilista e ele sobrevive tranquilamente nadando de braçada. Então é muito importante que o assistente tenha domínio. Eu sempre tive muita sorte não. Eu acho que eu fiz bons treinamentos para os meus assistentes, porque sempre confiei, sempre entreguei os produtos, sempre entreguei as coleções enquanto eu saía de férias, enquanto eu viajava, tranquila, sabendo que eu ia e voltava e que tudo estaria funcionando de forma muito correta. E isso é treinamento, é investimento de tempo, porque as pessoas acham que o assistente vai chegar e vai fazer tudo e infelizmente ele não sabe desenvolver sozinho. Ele precisa do estilista, né, como sua principal ferramenta de inspiração para se desenvolver. E uma outra coisa que eu tinha hábito de fazer, que é uma dica bem interessante, entra um assistente, faz um job rotation, coloca ele para experimentar de outras áreas, não ficar só no desenvolvimento de produto, ele tem que passar por todas as áreas, para entender principalmente do negócio da sua marca, do negócio da sua empresa. É passar pela engenharia, é sentar com o modelista, é ir para estamparia, para o bordado, para todas as áreas da indústria, para entender quem são as pessoas com quem eu vou me relacionar. O que essa empresa, o que essa fábrica faz aqui? Qual é a entrega? O que eles esperam de mim? Quais são os valores? O que me cerca? Então, é papel do estilista, sim, dar um bom treinamento e capacitar o assistente para que ele seja o próximo estilista a sentar nessa cadeira. Que mais? A parte de mais burocrática, que seria a ficha de produto, a parte de prova de modelagem, tudo isso é muito importante também, por isso que eu falo que o profissional ele tem que ser afiado em atenção, ser uma pessoa muito organizada. E aqui, honestamente, não tem glamour, o negócio é organização. Bom, eu sou uma pessoa muito prática, você já deve ter percebido no meu discurso que não adianta a gente florear muito, a gente precisa dar realidade pro profissional que é júnior, sênior, enfim, para ele entender o que faltou de repente ele fazer para ele se preparar. A primeira coisa que a gente pensa, eu tenho que fazer uma graduação, tá bom? Ou fazer um curso técnico, que eu acho muito legal, porque isso é diferencial. Hoje eu acho que raras as empresas que contratam sem você ter um embasamento, uma fundamentação de uma instituição bacana. Isso conta bastante. Então, se você é estilista e tá ouvindo essa conversa toda, lembre-se de fazer um bom treinamento com o seu assistente de produto, né? Ele é o cara que vai te cobrir enquanto você estiver de férias, quando você tiver uma viagem de pesquisa para fazer, quando você estiver numa convenção, num evento. Enfim, você tem que dar condição para o seu assistente de caminhar sozinho. Ou de pelo menos realizar para você chegar e fazer toda a conferência. Afinal de contas, ele é um profissional que precisa da sua cobertura. E uma das coisas que eu sempre fazia questão era de que todo assistente ou toda pessoa que entrasse na área de criativa, que ela tivesse a oportunidade de fazer um job rotation, ou seja, passar por todas as áreas da indústria, entender um pouco qual é o negócio da empresa, qual é a missão, o que as pessoas fazem, qual é a função de cada setor. Afinal de contas, você cai de paraquedas, vem da universidade com bastante teoria e você precisa ver aquilo tudo que você ouviu na prática. E você vai precisar da ajuda de alguém, você vai precisar ouvir o que os outros setores têm para dizer. E falando nisso, nas relações que o estilista e o assistente tem na indústria, é algo que eu valorizo bastante e vejo que muitas empresas, muitas indústrias estão buscando por profissionais que tenham esse tipo de aptidão. E aí fica mais uma pergunta, né? Como anda a sua relação
com a área de engenharia, por exemplo. Geralmente a área de estilo e de engenharia tem alguns ranços, tem algumas indiferenças, né? E isso atrapalha demais o desenvolvimento da sua coleção. Você não sabe o quanto. Para de implicar lá com o pessoal da engenharia, para de implicar com o pessoal da indústria que não pode fazer acabamento X, Y e começa a atuar com a visão de negociador. Os melhores resultados que eu tive enquanto criadora foram em parcerias com engenharia, fazendo engenharia simultânea, entendendo das dores da engenharia, explicando quais eram as dores do produto, que tipo de acabamento que eu estava esperando, que talvez aquela empresa não estivesse, aquela indústria não estivesse conseguindo concluir. E nessas parcerias, nesse momento que a gente se coloca no lugar do outro, que a gente pratica empatia e entende dos outros setores, o nosso produto começa a ganhar espaço e eles começam a entender a importância daquele acabamento X, Y, que parece pequenininho, que não vai fazer diferença, que tanto faz ir lá e alterar por uma coisa um pouco mais simples. Eles começam a entender o valor disso tudo. Então, olha o valor que tem uma boa parceria entre setores. Seja com o setor de compras, que também é algo que é frequente. Eu quero tecido XY, mas não consegue fechar em custo, buscar outro. Não, mas tem que ser esse tecido. Tudo isso que eu tô falando agora, com as relações que a gente tem com todas as áreas que circundam e que tem um contato primário e secundário com a área criativa, são essenciais para fazer a roda girar. Presta atenção nisso, para de implicar com outras áreas e começa a criar parcerias. Essa é a melhor maneira de fazer o seu trabalho fluir, é a melhor maneira de entender as dores do outro e explicar as suas. O seu produto certamente ele vai ter um diferencial, você vai ter espaço na indústria, você vai ganhar até mesmo um respaldo dos profissionais que te cercam. Eles vão começar a te olhar com outros olhos. E se o seu desejo, além de ser um estilista, é se tornar um coordenador de estilo, alguém da área de liderança, um gerente, alguém com um cargo de responsabilidade maior, esteja preparado. Como eu falei, eu comecei como assistente, atuei como estilista, atuei como coordenadora, atuei como supervisora, cheguei à gerência de produto. E digo mais, a gente precisa muito mais do que a universidade para chegar nesse cargo. Você vai precisar se dedicar a investir na sua carreira na parte de liderança, de como atuar, de como estar à frente de um negócio. Começa a olhar para os cargos mais altos. Como essas pessoas elas se comportam, com o que elas estão preocupadas. E faz um comparativo. Se você, como estilista, estava se colocando no mesmo lugar, ou se você passou a se preocupar com isso porque você queria um cargo de liderança para crescer, enfim, para ter um salário maior ou para um desejo pessoal. Todas essas preocupações elas têm que vir antes de você querer se tornar um líder. O líder da área de moda ele tem que ter uma mente muito bem preparada. E vou dizer, é maravilhoso atuar em qualquer um dos cargos da área de moda, porque eu sou uma apaixonada por moda, eu gosto demais. Continuo trabalhando com isso porque não tenho, está dentro de mim, é o que eu mais gosto, eu criativo, eu amo tudo que está ligado ao design, a moda, cores, tecidos, pessoas. Então, essas foram as minhas dicas de hoje, um pouco dos meus insights, pensando enquanto eu estava lá, sentada em cada cadeira e falando um pouco sobre o que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei. Porque muitas vezes a gente aprende errando. É bem importante, mas se alguém te der um atalho e prestar atenção em você, te der a oportunidade de fazer uma coisa que não está no escopo do seu cargo, faça. É isso que vai te tornar um estilista de alta performance. É isso que vai te dar o ar comercial que toda empresa procura. Começa a olhar para o entorno e não só para o seu negócio, e não só para o seu desenvolvimento de produto, e não só para a área de estilo, não só para o croquis. Olha mais, olha ao redor. Conversa com o povo lá do Vendas, conversa com o povo da engenharia, conversa com o povo do industrial. Isso é crescimento e amadurecimento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pouco dos meus insights, dos meus desabafos, dos meus momentos criativos. E a gente vai postando um pouquinho mais, eu e a Alana aqui. Um beijo!